Bom, vamos continuar a falar e este é também um assunto que o Dr. Carlos Martins conhece e bem também, porque atende muita população idosa e que está solitária e provavelmente também serve muitas vezes de psicólogo para esta É verdade. gente. Bom dia, Sónia. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. É verdade, lidamos muitas vezes com este tipo de problemas. Aliás, felicito-vos pela escolha deste tema. É um tema urgente, atual, pertinente. Realmente lidamos muito com este tipo de problemas no nosso dia-a-dia, na nossa consulta. Por vezes, até temos algumas estruturas disponíveis para ajudar. Às vezes são os próprios idosos que também não se deixam mobilizar. Sim, que não às se vezes deixam... é uma opção eles quererem ficar sozinhos nas suas casas. E aí também temos que respeitar, não é? E mesmo estando em sofrimento, é curioso, nós às vezes apercebemos que o idoso está em sofrimento por ter solução, por ter solidão. E tentamos arranjar uma solução, por exemplo, um centro de dia, por exemplo, pessoas que podem ir lá à casa visitar, às vezes até grupos de jovens, das paróquias, etc. Mas o idoso às vezes recusa. Isso às vezes é angustiante até para o profissional de saúde. Claro. Ver que o idoso está em sofrimento, mas também não conseguimos ajudá-lo. E isso também é complicado. De modo que também esta mensagem, este apelo para que os idosos também se deixem ajudar. Exatamente. Esta é uma conversa que interessa a todos. Exatamente. Mas antes vamos tratar do tema que o trouxe, obstipação. É um tema também muito importante para a nossa saúde e por esse motivo também temos para início de conversa uma questão vinda do nosso público. Olá, muito bom dia. Bom dia. Sr. Doutor, é normal ir à casa de banho só 2 vezes por semana? Essa é uma boa pergunta. Excelente mesmo. Muitas vezes colocada no dia-a-dia na consulta. É assim, desde que se sinta bem, não vejo grande problema. Não é muito frequente uma pessoa ir ao quarto de banho fazer as necessidades só 2 vezes por semana. Então, pergunto-lhe já, o que é normal? Exatamente. Não há uma definição, digamos, matemática, um padrão concreto, dizer assim, o normal é isto. Há uma amplitude que é considerada dentro do normal e que é bastante grande, conforme se vão a perceber. Nós consideramos, no fundo, normal que a pessoa vá ao quarto de banho entre 3 vezes por semana até 3 vezes por dia. Ou seja, realmente há pessoas que vão todos os dias, até mais do que uma vez. Por vezes também temos essa pergunta na consulta, pessoas que vão muitas vezes. E que também estão preocupadas por isso. E sobretudo às vezes nos casais, quando um, digamos, raramente vai, ou só vai dia sim, dia não, e se apercebe que o outro vai 2 ou 3 vezes por dia, por exemplo. Às vezes há aqui uma dúvida, bom, mas há aqui algum problema ou não há? Realmente é normal esta variabilidade e esta amplitude. Quando me coloca a pergunta de ir só 2 vezes por semana, é assim, desde que se sinta bem, não há problema. Agora, realmente não é comum, não é o mais comum. O mais comum é dentro daquele intervalo. Sei que tem também algumas imagens preparadas sobre o assunto. Sim, nós no fundo e temos hoje aqui o nosso amigo Ambrósio, hoje em versão alargada e aumentada. Verdade, o Ambrósio cresceu. O Ambrósio cresceu. E ainda bem. Realmente hoje estamos a falar então de um tema que tem tudo a ver com o aparelho digestivo, por isso eu vou começar a mostrar um bocadinho aqui, vou retirar este pulmão, o pulmão do lado direito, depois o pulmão do lado esquerdo. Agora vamos retirar aqui o coração e no fundo, quando nós nos alimentamos, ainda vou retirar aqui o fígado. Só um bocadinho. Pronto. Agora já é mais fácil as pessoas verem em casa. Quando nós nos alimentamos, o primeiro passo, no fundo, é a mastigação, ocorre na boca. Depois deglutimos, engolimos os alimentos e eles vão por este tubo que passa por aqui atrás e que vemos aqui, que é o esófago. Este tubo, digamos aqui, de digestão não ocorre quase nada. No fundo, é apenas uma passagem. Exatamente, uma passagem, uma via condutora que leva os alimentos para o estômago, que vemos aqui. Bom, aqui sim já começamos a ter o estômago com a sua acidez, começa a promover a digestão dos alimentos. Depois, a digestão continua no intestino delgado, que no fundo é esta parte aqui que nós vemos. Exato. E no final do intestino delgado, os alimentos entram no intestino grosso, que vemos aqui.
E há todo este contorno, depois o intestino grosso vem por aqui, vai por aqui e vai então para o ânus. O problema obstipação pode-se relacionar, no fundo, com todo este processo, mas sobretudo com a parte final, ou seja, sobretudo com o intestino grosso. É no intestino grosso que se dá um fenómeno que é o da absorção de água do conteúdo que está dentro do intestino, ou seja, das fezes. Se as fezes estiverem mais tempo no intestino grosso, então durante mais tempo lhe vai ser retirada a água. E essa água é absorvida pelo intestino e entra depois na nossa circulação sanguínea. Ou seja, mais duras vão ficar as fezes. Por isso, já estamos aqui a ver uma possível causa de obstipação. Se a pessoa, por exemplo, quando tiver vontade de ir ao quarto de banho, adiar essa ida ao quarto de banho, está a criar condições para que as fezes fiquem mais duras e depois a pessoa tem mais dificuldade elas a fazer... Elas vão ficar retidas mais tempo no intestino grosso. Exatamente. E estando lá mais tempo, elas podem estar retirada a água. lá mais tempo também por sedentarismo, por falta de exercício? Sim, é verdade. Todo este processo depende da atividade física e depende da atividade física, mas depende sobretudo do movimento muscular que ocorre nas paredes do tubo digestivo, digamos. Há todos uma série de movimentos musculares, aqui por exemplo no intestino delgado, depois no intestino grosso. Ora, esses movimentos musculares, se nós tivermos um estilo de vida muito sedentário, muito parados, esses movimentos musculares não ocorrem com tanta intensidade nem com tanta frequência. Tornam-se mais preguiçosos esses músculos. Exatamente. Também, enquanto que se formos fisicamente ativos, nos mexermos, andarmos de lado para lado, fizermos caminhadas, realmente criamos condições para que estes movimentos musculares que vêm desde o esófago e que vão, no fundo, empurrando os alimentos, ocorram melhor e com maior intensidade. E isso faz com que, no final, as fezes cheguem, digamos, à parte final, mais moles, mais hidratadas, com maior conteúdo de água. Devemos, portanto, também beber mais água. Era aí que exatamente, era mesmo isso que eu ia dizer. Em sintonia. Um outro aspecto tem realmente a ver logo aqui com a ingestão. É que se nós ingerirmos quantidades abundantes de água, realmente estamos a aumentar e estamos a contribuir para que no final também exista mais água nas fezes. Mas não necessariamente durante a refeição. Não necessariamente durante a refeição, pode ser na refeição, ao longo do dia, ou seja, as pessoas que tenham tendência a ser obstipadas, a ter realmente esta prisão de ventre, também é um termo que as pessoas usam muito, devem ter o cuidado de beber água com abundância. Ou outros líquidos? Sim, ou eventualmente outros líquidos. Um outro aspecto importante é o conteúdo de fibras na nossa alimentação. E aqui já estamos a falar muito, por exemplo, de vegetais, de legumes, também, por exemplo, de pão integral. Realmente é importante aumentar o conteúdo de fibras na nossa alimentação. Quais são aqueles que têm mais fibra, assim o top 5 ou o top 10 das fibras? Desde os legumes até, por exemplo, realmente o cereal integral também. Por exemplo, as leguminosas, o feijão. Também alguns frutos secos, por exemplo, o figo, a ameixa seca, a ameixa passa. São todos eles alimentos ricos em fibra. A fibra também contribui para que as fezes fiquem mais moles e mais volumosas, o que facilita o tal movimento muscular, o que realmente ajuda a prevenir a obstipação e a prisão de ventre. Muito bem. Por Vamos, isso, então, em relação às soluções, para quem tem este tipo de problema, realmente é muito importante dar ouvidos ao próprio corpo. Realmente tentar evitar ao máximo os atrasos. Quando surge a necessidade de ir ao quarto de banho, é importante que as pessoas vão. Há quem estabeleça uma rotina, um horário. Isso é o ideal? Isso é positivo para, digamos, para as pessoas que têm essa facilidade. Há realmente pessoas em que há ali uma rotina que está estabelecida do ponto de vista natural, por exemplo, a seguir à refeição ou logo de manhã. Isso é positivo, isso ajuda realmente, e quem tem a felicidade de ter essa rotina é algo muito, muito bom. Só que realmente às vezes em algumas pessoas não têm vontade naquela hora, de modo que... Depois quando têm não podem, estão a trabalhar por isso. Exatamente, aí já é mais complicado. Ora bem. Então, aumentar a ingestão de água, fibras, a tal atividade física é muito importante.
e diminuir a ingestão de gorduras e de açúcar. São dois tipos de alimentos que realmente favorecem a obstipação. Digamos, têm o efeito oposto. Os laxantes. Os laxantes podem, por vezes, ajudar, mas temos que ter algum cuidado com os laxantes. Há muitos, não é? Há, assim, Há muitos. Grande variedade. Há uma grande variedade e nenhum deles deve ser usado por períodos muito prolongados. Os laxantes só devem, no fundo, ser um último recurso. A maior parte das vezes, os quadros de obstipação melhoram com aquelas medidas de estilo de vida que nós falamos. Em alguns casos, pode ser necessário o recurso a laxantes, mas eles devem ser usados no máximo até uma semana, 7 dias. E nunca antes por automedicação? E, desculpe? E nunca por automedicação? Podem ser, eles são de venda livre. Normalmente, da minha vizinha tomou este e resultou com ela. Dessa forma, não. Pois. Mas, por exemplo, com o conselho do farmacêutico já é perfeitamente possível e aceitável. Os laxantes são de venda livre, de modo que não é necessária receita médica para serem adquiridos. Existem vários tipos. Os expansores de volume são aqueles que têm menores efeitos secundários, são dos mais seguros, mas mesmo assim não devem ser usados por um período muito prolongado. Qual é o risco do uso prolongado de laxantes? É que, no fundo, os laxantes, quando são usados de uma forma muito prolongada e muito intensa, podem prejudicar aqueles movimentos musculares do aparelho digestivo. E é quase como que se o aparelho digestivo depois perde a capacidade de se contrair e de realmente promover o movimento normal do seu conteúdo. Não é? Exatamente. De trabalhar por si. Quase que o intestino esquece de como trabalhar. Exato. E aí temos então um quadro muito complicado depois de resolver, em que a pessoa praticamente fica dependente do uso de laxantes e a qualidade de vida aí é prejudicada, Muito francamente. Bem. Bom, estamos mesmo no término do nosso tempo, mas queria, antes de mais, perguntar-lhe também, saber a sua opinião. Vem aí, as notícias o dizem, uma vaga de frio e hoje falamos de solidão, em particular, nos idosos. Alguns conselhos para os idosos e para se protegerem desta vaga que aí vem? Sem dúvida. Sempre que ouço um bocadinho estas notícias, estes anúncios das vagas de frio... Um bocadinho alarmantes também, mas realmente há aqui alguns cuidados que é necessário ter. Quase todos os anos morrem algumas pessoas, e normalmente são idosos, nas vagas de frio, devido ao uso indevido, por exemplo, de braseiros. A pessoa tenta isolar também a casa e tem uma lareira e digamos, por vezes, há o acumular de monóxido de carbono ou de fumo, em linguagem popular, e realmente é uma situação perigosa. Por isso, essa é uma das mensagens importantes. Há que ter muito cuidado com as lareiras, muito cuidado com os braseiros, ou melhor, as pessoas devem mesmo evitar braseiros, porque a pessoa não se apercebe, a pessoa começa a ter a noção que está com sono, começa a adormecer e realmente depois o desfecho é fatal. Por isso, a ventilação para quem tem lareiras assim é muito importante e usar, por exemplo, outro tipo de aquecimento que não braseiros, que não esse tipo. O agasalho é fundamental. Para quem está só, é fundamental que os vizinhos, os amigos, os familiares, pelo menos um telefonema por dia para ver se está tudo bem com o idoso, para ver se as coisas estão em ordem. Dr. Carlos Martins, muito obrigada. Muito gosto. Um bom dia. E ainda vamos falar